Acredito que tu deve estar curioso para saber qual é a regra fundamental da psicanálise. Então vem comigo até o final, que vamos desvendar esse mistério da psicanálise, ou na verdade, o que está na essência da regra fundamental da psicanálise. Então vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise no 2º ano de faculdade. Claro que neste canal eu trago meus estudos da faculdade, mas eu estou trazendo também alguns estudos do início, quando eu comecei a estudar. Então foi bem importante assim na questão do entendimento da psicanálise. Então, nesse caso, esse vídeo é um pouquinho diferente. Tem a mesma pegada, mas neste caso eu já estudei, diferente dos outros que eu acabo estudando junto, certo? E claro, para entender a regra fundamental da psicanálise, é importante entender o período pré-psicanalítico, para conseguir entender. Isso é, saber um pouco da história do como a psicanálise nasceu. Isso é muito importante, certo? Então, para começar, o texto nos traz aqui, claro que são textos da faculdade, deixando bem claro, né, mas que servem de base para os meus estudos. Claro que também pesquiso outras fontes, enfim, mas a ideia desse canal é para isso, da minha formação da faculdade, para me formar psicanalista. Lembrando, para quem não sabe, que para ser psicanalista no Brasil, além de ter uma graduação, e pode ser de qualquer disciplina, ou qualquer faculdade, não tem problema, mas tendo uma graduação, geralmente quem entra na área da psicanálise são psicólogos, mas pode ser de outras áreas. Mas o que precisa fazer para ser um psicanalista? Primeiro, estudar muito a teoria. Segundo, passar por análise, que é o mais importante. E o terceiro, ter um supervisor, uma supervisora, uma supervisão, para quando estiver atendendo clientes ou pacientes, como uns dizem clientes, outros pacientes, para poder trocar uma ideia ou discutir a questão do paciente. Então tem que ter esse tripé psicanalítico. Mas vamos entender agora melhor. A ideia é chegar à regra fundamental da psicanálise. Qual seria essa regra fundamental? Mas vamos ver um pouquinho da história para vocês entender bem essa questão. Então aqui fala, através do texto, uma breve descrição da psicanálise. O próprio Freud escreveu isso. Ele já conta a história do nascimento da psicanálise e destaca fatos históricos que influenciaram a origem dos estudos dos processos mentais. Então o próprio Freud, o pai da psicanálise, ele já traz algumas questões, discussões sobre isso. Tanto é que o que ele disse no livro? Pode-se dizer que a psicanálise nasceu com o século XX, pois a publicação em que ela emergiu perante o mundo como algo novo, no caso a interpretação dos sonhos, traz a data de 1900. Porém, como bem se pode supor, ela não caiu pronta dos céus. O que o Freud quis dizer com esse trecho, na verdade? Como para tudo, pessoal. As coisas não nascem do nada. Tem um marco histórico, um marco de início, mas até acontecer aquele início, houveram outras coisas antes para que aquilo surgisse. E a psicanálise não seria diferente. Ele considerou, porque a interpretação dos sonhos foi o primeiro livro publicado por Freud, que ele fala a questão dos desejos, na realização dos desejos, né? Ele partiu desse pressuposto. Claro que hoje em dia tem algumas divergências, também pode representar angústia, enfim, mas ele prova que os sonhos são desejos reprimidos, ou desejos que a gente gostaria de realizar. Tá? Então e com essa publicação, que até nem fez tanto sucesso na época, mas no fim, com o tempo, acabou se destacando. E ele tomou como base o marco inicial, a interpretação dos sonhos, mas antes de 1900 ele já vinha trabalhando com pacientes e fazendo alguns testes clínicos com os pacientes. Então ele foi descobrindo aos poucos a questão da psicanálise, ou melhor, não é descobrindo, elaborando. Né? Então seria essa a questão. Né? Mas vamos aqui que o texto nos traz aqui. Perceba que Freud escreveu que a psicanálise nasceu com e não no século XX. Isso porque o que marcou o mundo à origem da psicanálise foi a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos. Né? E aqui ele fala, todos sabemos que quando se escreve um texto é porque o conteúdo foi amadurecido antes. De fato, normalmente é assim que acontece.
Por isso, Freud escreveu no trecho destacado acima que ela, a psicanálise, emergiu perante o mundo como algo novo em 1900. As que não caiu dos céus. Deixou bem claro que não surgiu do nada. Ele veio elaborando ao longo dos anos até chegar a 1900. Né? E aí o texto da faculdade nos traz ainda o seguinte, que continua dizendo, ó, que qualquer história a seu respeito deve, portanto, começar por uma descrição das influências que determinaram sua origem, e não desprezar a época e as circunstâncias que precederam sua criação. Né? Então deixa bem claro que, né, que deve começar com uma... olhar para antes do início. Essa é a questão. E acho que isso aí é para tudo, né, pessoal? Acho que isso é para tudo. Pelo menos a minha opinião, né? Tá? Então esse é o que ele traz de relato. E Freud descreve o contexto histórico que influenciou a origem da psicanálise, e resumidamente vou destacar aqui alguns pontos e sugerir a leitura do texto citado na íntegra. Claro que a faculdade da professora, no caso, ela orienta a ler todo o texto, que é muito bom por sinal. Mas aí tem um resumo da questão histórica, ó. E é bom vocês também estarem por dentro para entender a questão final enfim, da regra fundamental da psicanálise. E aí, por volta de 1880, o tratamento de doenças seguia um modelo positivista, racional, que os médicos eram ensinados a investigar fatos químicos, físicos e patológicos anatômicos para tratar doenças funcionais, inclusive as doenças nervosas. Na verdade, qual eram os estudos dos médicos? Eles viam a questão palpável, a questão física. Eles não viam a questão psíquica, a questão mental. Eles acreditavam que era tudo físico. Então eles investigavam nesse sentido. E clara distinção entre o que era científico e o que era considerado não científico. Então os médicos separavam o que era científico e o que não era. O que não era considerado científico, objetivo e explicado racionalmente, era delegado aos místicos e filósofos. Muitas vezes o Freud acreditava que ele era muito para o mundo místico. E naquele contexto da década de 80, isso que o Freud, uma observação, o Freud era médico, ele era não é neurocientista, mas ele era neurologista, e fugiu o nome, neurologista, então ele era médico neurologista, naquela época. Naquele contexto da década de 80, o interesse que surgia especialmente nos médicos era o de compreender algo da natureza daquilo que era conhecido como doenças nervosas funcionais, com vistas a superar a impotência que até então caracterizava seu tratamento médico. Então, bem claro aqui. E aí, interessado em neurologia e psiquiatria, Freud seguiu seus estudos em Paris com o professor Charcot, no Hospital Psiquiátrico Salpêtrière. Então, foi nesse hospital que o Freud começou a desenvolver as suas ideias, questão das doenças mentais. Aí, nesse hospital, Freud assistia a aulas abertas nas quais Charcot apresentava as mulheres histéricas, porque era muito comum as mulheres histéricas, e demonstrava um método da hipnose que consistia em tratamento para resgatar o material psíquico traumático, que era verbalizado pela paciente e seria trazido à consciência. Então, explicando para vocês o que seria a questão da hipnose. O Charcot, ele fazia isso, e aí Freud começou a aplicar, só que não deu muito certo, não conseguiu. Mas o Charcot, o que ele fazia? Ele hipnotizava a pessoa, para a pessoa chegar a começar a vivenciar o trauma. E aí, quando a paciente, no caso, ela trazia o trauma para o Charcot, quando ele tirava ela da hipnose, aí o que acontecia? O próprio Charcot chegava para a paciente e dizia: teu problema é por causa disso, disso, disso. Então relatava para a paciente. Só que o Freud, com o tempo, ele viu que não deu muito certo isso. Não sei se o texto, eu não lembro se o texto traz aqui, qualquer coisa eu dou uma explicada. Mas vamos ver aqui, ter verbalizado pela paciente seria trazida à consciência. O médico, então, através da sugestão ao paciente, em estado hipnóide, neutralizava os efeitos do trauma, retirando o sintoma do paciente. Então a hipnose, então, tinha como objetivo suspender a consciência da pessoa para que, durante o estado alterado de consciência, ela expressasse seus pensamentos, aqueles
que não conseguia lembrar em estado de alerta. E então é isso que o Charcot fazia. Aí, retornando a Viena, Freud apresentou a hipnose como método de tratamento das doenças nervosas e foi duramente criticado pelos seus colegas médicos que rejeitaram a proposta, obviamente. Ele tentou apresentar, só que não dava muita... Imagina, né, pessoal? A gente está falando de 1800 e lá vai pedrada. Faz muito tempo. Então era outra cabeça. E mesmo assim, hoje, se falasse em hipnose, o pessoal já fica meio descrente. Nesse período em Viena, o médico e professor Breuer já estava utilizando o método hipnótico em pacientes histéricos. Se aproximou de Freud, e aí o Dr. Breuer foi para Freud um professor e um mentor. Então, na verdade, o Freud ele viu o Charcot realizando, e aí em Viena o Breuer também fazia isso. Então ele acabou se aproximando de Freud porque viu a proposta do Freud. E aí, em 1895, publicaram juntos o texto Estudo sobre a Histeria, que apresentava a compreensão que os sintomas histéricos surgiam quando o afeto de um processo mental era impedido pela força de ser conscientemente elaborado de maneira normal. Isso é, aquele trauma não vinha à cabeça, não tinha como. Aí como se fosse por um outro caminho, por um outro... Só que a hipnose fazia trazer isso. Meio que, digamos que essa informação era esquecida, mas a hipnose ele conseguia lá e puxava. Seria nessa ideia. E a partir da hipnose, Breuer propunha o método catártico de abreação. Então, por abreação, entende-se que é uma descarga emocional pela qual um sujeito se liberta do afeto ligado à recordação de um acontecimento traumático, permitindo assim que ele não se torne ou não continue sendo patogênico. E a aberração pode ser lágrimas, abafo por palavras, elaboração de planos de vingança, por vezes bastante inapropriados, pode acontecer espontaneamente ou induzida para que ocorra em contexto analítico, que era o objetivo do método catártico. Então, na verdade, o que acontece? Seria, digamos, o Breuer, ele identificava, e o Freud depois, o trauma da pessoa e fazia depois a pessoa, em estado hipnótico também fazia, mas depois também na sua consciência, a pessoa reviver aquele trauma. E aí a pessoa revivendo aquele trauma, de certa forma, a pessoa se aliviava quando revivia aquele trauma. Porque às vezes, muitas vezes a gente não quer reviver esse trauma e vai deixando para o passado. Então é isso que acontece. Então é isso que é o método catártico. E é sempre pro método da fala, meio da fala no caso. No método catártico a pessoa não estava em estado hipnótico, mas sim uma relação interpessoal com o médico em estado consciente. A sessão era de descarga emocional, em uma relação terapêutica, o que isso tem de muito importante no período pré-psicanalítico. Claro, a gente está falando aqui de pré-psicanalítico, antes da psicanálise nascer. E por que eu trouxe, apesar de ter a regra fundamental da psicanálise, por que eu trouxe questão pré-psicanalítica? Para poder entender de fato a regra fundamental da psicanálise. Essa é a ideia. Então, por isso que o método catártico ele é considerado o precursor imediato da psicanálise. Então, na verdade, eles estão muito próximos à questão de metodologia. Só que depois vocês vão ver o que é o próximo, a técnica, no caso. Então, é a partir desse ponto que a psicanálise começou a nascer, através da hipnose e do método catártico. E aí que fala, daí já explicando um pouco da psicanálise, que ele se desenvolve fundamentado na capacidade de escuta. Escutar o paciente na psicanálise é diferente de ouvir, e envolve muito mais o que é dito, compreende o não dito também, só no simbólico ao real, aqui já traz uns termos do Lacan. Porque na verdade assim, o que está explicando na questão da escuta? É que não é, vamos supor, eu vou ser psicanalista, então eu vou estar com um paciente, só que eu não vou estar só ouvindo o que ele está falando, mas vou estar prestando atenção. Essa é a diferença da escuta psicanalítica. Então não é ouvir, é o escutar, é observar, inclusive até o não dito. Por que é o não dito? Porque a gente não fala só através da fala. A nossa fala vem de outras maneiras, a nossa expressão não é só da fala, vem de outras expressões também. Às vezes até um olhar é uma fala, que é a fala do relaciono simbólico ao real. Então às vezes o próprio olhar, que é um simbólico, mas pode dizer muita coisa. E isso o psicanalista tem que estar atento ao paciente.
Então, por isso que isso é muito importante a questão da escuta. A escuta de fato. Né? E diferente dos outros médicos, na época o Freud ele escutava muitos pacientes. Diferente dos médicos, que eles pegavam e só queriam saber, observar e ver o que o paciente tinha. Ó, que nem aqui fala, na época em Freud se propôs a escutar os pacientes, o que os outros médicos faziam era observar os pacientes. Depois estudavam, comparavam com o normal, discutiam entre outros médicos e definiam um tratamento para o que era patológico. Então é aquilo, observavam, discutiam entre os médicos, entre os iguais, e era isso. Né? Então Freud ele já começou a vir com uma revolução, digamos assim. E aí, com a experiência clínica, Freud observou que os sintomas tratados através da hipnose e catarse acabavam se deslocando para um outro tipo de expressão, ou para uma manifestação em outro órgão. No caso, a pessoa estava com o braço doendo, depois estava com a perna doendo, por exemplo. Vice-versa, enfim, não é a questão, mas se deslocava. Então quer dizer que aquele trauma ainda estava na cabeça. Ele só deslocava para uma outra parte do corpo. Né? Então foi isso que o Freud acabou percebendo. E outra, além disso, nem todos os pacientes eram sensíveis a serem hipnotizados. Tem muitos que não conseguem, não adianta. Por mais que tu tente, não tem como. Então a psicanálise aqui ainda não existia, mas foi nesses cenários que ela começou a ser pensada como um método de análise da mente, a psique. E aí, a partir de 1900, Freud se afasta da neurologia como prática científica, positivista tradicional, e se dedica inteiramente à clínica psicanalítica, definindo-se como psicanalista. Né? E o livro que deu o pontapé inicial, que Freud considerou como pontapé inicial, é a Interpretação dos Sonhos. Eu recomendo muito ler. Muito interessante. E aí eu acredito que vocês vão ver os seus sonhos com outros olhos. Né? Então agora vamos entrar na regra fundamental da psicanálise. O que seria essa regra fundamental que é de tamanha importância para quem vai ser psicanalista, ou para pelo menos entender o que é psicanálise? E aí, continuando, depois de ter experimentado e concluído pela limitação da hipnose e do método catártico, Freud modificou o método e criou o que veio a ser a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. Então, a psicanálise começou com a hipnose, o método catártico, e aí veio a própria associação livre, um método psicanalítico. Aí eu pergunto, como é que é esse método? O que é esse método? Vamos ler aqui. Um método que consiste em exprimir indiscriminadamente todos os pensamentos que ocorrem no espírito. Quando eu falo em psique significa alma. Só para vocês terem a relação da coisa. Que era a partir de um elemento dado, palavra, número, imagem de um sonho, qualquer representação, que era de forma espontânea. E aí Freud propôs que o paciente permanecesse acordada e que ela se deitasse em um divã, enquanto ele, psicanalista, se posicionava em uma poltrona atrás do divã, evitando o contato visual da paciente com ele. Essa técnica permitia que a paciente conscientemente expressasse através das associações das palavras, verbalizadas sem censura, restrições ou julgamentos, driblando assim as resistências impostas pela censura da consciência. Então, através da associação livre de censuras e julgamentos, seria possível ter acesso aos caminhos para o inconsciente. Então, na verdade, o que acontece? Qual é a vantagem da psicanálise em relação às outras terapias? Primeiro, ele dá autonomia e liberdade para o paciente falar o que quiser. E o segundo, sem julgamentos. O psicanalista não pode julgar, não deve julgar. Por quê? Porque o que acontece? Por que a gente tem muitas questões reprimidas? Porque nós somos julgados. E é através desse julgamento que a gente reprime, a gente joga para o inconsciente. Então essa é a questão. E aí, quando o paciente começa a ter confiança com o psicanalista, e ele começa a deixar bem claro que ali a ideia não é julgar, mas sim ouvir, ou melhor, escutar, o próprio paciente, aos poucos, ele vai baixando a resistência dele. Ele vai baixando a resistência. E aí, baixando a resistência, ele começa a trazer coisas que até então estavam no inconsciente.
E aí, trazendo os traumas, porque o que acontece? O trauma ele vai para o inconsciente. E tá lá, só que no inconsciente, aquele trauma que ele reprimiu, ele quer desejar. Ele quer fazer, ele quer realizar aquele desejo reprimido. E tá lá no inconsciente. E aquilo faz mal para o paciente. Faz mal para nós, inclusive. Todos nós temos isso. Quando algo é reprimido, algo que a gente gostaria de fazer, a gente joga para o inconsciente. Claro, muita questão da moralidade, as questões morais, da sociedade, enfim. Mas a gente acaba fazendo isso e joga para o inconsciente. Só que daí no inconsciente ele quer realizar. E daí o que ele faz? Qual é a maneira de ele realizar, de ele gozar? É com sintomas. E aí pode ser sintomas depressivos, ou pode ser sintomas físicos, ou nunca... algum de vocês que estão assistindo, ou algum de ti que está só assistindo, acredito que já passou por algum momento da vida de estresse, alguma coisa angustiante, pesada, que às vezes ficava com os ombros doídos, dor de cabeça. É isso. O que está reprimido está vindo a flor da pele. Essa é a questão. Então a gente acaba reprimindo. E aí na associação livre, essa resistência, porque o sintoma nada mais é um drible à resistência para poder se realizar. Só que no momento que o paciente reconhece isso, começa a trazer isso à consciência, e o paciente reconhece, aí ele entende que não precisa mais se desviar para vir em forma de sintoma. Porque o próprio paciente está reconhecendo isso. E aí no momento que está reconhecendo, aquilo começa a aliviar. Então essa é a ideia da psicanálise, ele vai no âmago da questão. Uma boa analogia em relação às outras terapias, não desmerecendo, acho que cada um tem seu objetivo, mas as outras terapias vamos supor, se fosse uma dor de cabeça. As outras terapias te dão um remédio para dor de cabeça. A psicanálise, ele vai a fundo para ver por que tu tem essa dor de cabeça, da onde está vindo. Então essa é a diferença, então vai lá no âmago da questão. Então essa associação livre que é a regra fundamental da psicanálise. E ainda aqui traz um fragmento da análise de um caso de histeria, o caso Dora, que é bem interessante também, uma novela mexicana aí, né, mas bem interessante mesmo, que o Freud ele tratou a Dora por 3 meses. Então foi um tempo bem intenso, e sem contar que na época não tinha essa coisa de terapia uma vez por semana, era todo dia. Então 3 meses a Dora não aguentou, não teve... Vamos ver o que traz o trecho. Desde os estudos, a técnica psicanalítica sofreu uma revolução radical. Naquela época, o trabalho de análise partia dos sintomas e visava esclarecê-los um após o outro. Desde então, abandonei esta técnica por achá-la totalmente inadequada, isso Freud falando, com a estrutura fina da neurose. Apesar dessa aparente desvantagem, a nova técnica é muito superior à antiga e é incontestavelmente a única possível. Tanto é que se perdura até hoje. E Freud percebeu que tão importante quanto escutar os pacientes era saber o que dizer a eles e quando fazer isso. Dessa forma, foi ficando cada vez mais aprimorado o papel do paciente e o papel do psicanalista nas sessões. Então, o próprio psicanalista também começou a tornar uma questão importante. Como diz, ao paciente cabe comunicar tudo o que lhe ocorre, sem deixar de revelar algo que lhe pareça insignificante. Associação livre é falar. Nem que seja do teu dia a dia, mas ir falando. E mesmo que seja vergonhoso ou doloroso. Enquanto analista, cabe escutar o paciente sem o privilégio, a priori, de qualquer elemento de seu discurso. Tipo, não é, comigo também acontece isso. Não. É o paciente. O psicanalista, ele fica com a mente limpa. Por isso que é importante a gente fazer a análise. Essa é a importância. Para a gente não trazer as nossas questões psíquicas para o paciente. Então, por isso a importância, e pode levar anos. Então é uma responsabilidade muito grande. E na construção da teoria psicanalítica, foi fazendo cada vez mais sentido refletir sobre o papel do analista. E assim como a associação livre é a regra fundamental para o paciente, a atenção flutuante é a regra fundamental para o psicanalista.
Então, na verdade, a regra fundamental da psicanálise são os dois, a associação livre e a atenção flutuante. Então, vamos ver o que é a atenção flutuante. Ó, segundo Freud, o modo como o analista deve escutar o analisando. Não deve privilegiar a priori qualquer elemento de discurso dele. Tipo, para o analista tudo tem que ser importante. Até o fato de tomar um café tem que ser importante. O que implica que deixe funcionar o mais livremente possível a sua própria atividade inconsciente e suspenda as motivações que dirigem habitualmente a atenção. Tipo, deixa livre. Essa recomendação técnica constitui o correspondente da regra da associação livre proposta ao analisando. Então, deste modo, só será possível um método psicanalítico se estiverem presentes a associação livre pelo paciente e a atenção flutuante pelo psicanalista. E aí, por isso que eu até poderia ir direto nesse ponto, mas por que eu preferi trazer o contexto histórico? Para quando chegasse nesse momento, estar bem claro a importância da associação livre e da atenção flutuante. É muito importante para quem quer ser psicanalista. Então, era isso que eu queria dizer. E aqui só uma curiosidade, um fato curioso que trouxeram da senhora M, que é bem interessante. E M estava sendo atendida por Freud e ele ficava fazendo perguntas. Sim. E até que chegou uma hora que ela mandou ele ficar quieto. E aí, Freud interrompia os pacientes direto. Não tinha essa coisa, assim, pedindo às vezes mais explicações, coisa e tal. Mas ele, vamos ver, ele, pá, né, sempre cortava. Aí até que a senhora M foi lá e disse, pô, vai deixar eu falar ou não? Aí uma curiosidade, eu já fiz isso com uma psicóloga uma vez. Não tão direto assim que nem a senhora M, mas enfim. Mas aí foi aí nesse ponto que o Freud começou a perceber que realmente as interrupções acabavam atrapalhando. Então ele acabou adotando a questão da escuta com mais frequência na senhora M e depois os demais pacientes. Tá, pessoal? Então espero que tenham gostado, que tenham aprendido muito. E espero nos próximos vídeos para nossos estudos psicanalíticos. Até mais!